Vinde a mim os curumins. Conto de J. L. Silva. A Índia caminhava sorrateiramente entre as árvores da floresta. Seus pés, apesar de ágeis, possuíam uma leveza no pisar que nem mesmo o som das folhas secas e galhos se partindo poderiam ser ouvidos. Ela nunca esteve por aquela mata, desconhecia a região, contudo, esse era mais um dos seus passatempos, explorar áreas desconhecidas. Depois de certo tempo, começou a caminhar mais devagar, pois, a essa altura, com certeza, tinha conseguido despistar os 2 curumins que a seguiam. Seus irmãos mais novos tinham essa mania de segui-la quando ela saía para catar frutas para a tribo. Mas a verdade é que eles sabiam as verdadeiras intenções da Índia por trás dessa desculpa. A Índia cultuava o hábito da caça, adorava se aventurar pelas matas. Entretanto, com o aumento da fome da aldeia, a caça passou a ser mais do que um dos seus hobbies, tornou-se uma questão de necessidade e sobrevivência. Isso porque sua tribo andava com problemas. Os índios mais saudáveis e os mais hábeis caçadores abandonaram as suas famílias e foram para outras áreas. Portanto, a aldeia agora era composta, em sua maioria, por velhos, mulheres e crianças. O calor anunciava que choveria mais tarde, o abafamento da floresta confirmava as suspeitas que a Índia tivera antes mesmo de sair da aldeia. A natureza tem dessas coisas, principalmente a floresta amazônica, onde os dias mais quentes e úmidos estão misticamente ligados a chuvas vespertinas. E os índios, grandes detentores desses saberes do homem primitivo, conseguem ler tais enigmas como ninguém. Ela chegou até uma mangueira, deixou seu cesto de palha e sua bolsa de folha de bananeira ao pé da árvore e a escalou. Subiu ligeiramente através dos galhos até achar um bom lugar para observar o céu. Sentou-se e comeu uma manga a analisar o horizonte e ver se alguma nuvem escura surgia de alguma direção. A chuva ainda vai demorar para se aproximar, então tem um bom tempo para conseguir alguma coisa para a tribo. Pensou enquanto comia e lambuzava-se com o sumo amarelo da manga a escorrer pelos dedos e pela boca. Em seguida, jogou o bagaço da fruta ao chão e pegou mais uma dúzia de mangas, alinhou-se na direção certa e as lançou lá de cima direto no cesto de palha para depois saltar da árvore e apanhar suas coisas. Novamente se embrenhou em meio à mata até encontrar seu esconderijo, um buraco oco numa árvore centenária, tão grande quanto os próprios deuses. Retirou seu arco feito de tucum e sua aljava de lá de dentro, ambos confeccionados por ela mesma, e os prendeu às costas. Depois, enfiou o braço mais fundo para apanhar algumas flechas, beijou o seu muraquitã preso ao pescoço e seguiu para a caçada. Contudo, ao dar alguns passos, escutou um farfalhar de folhas atrás de si. A Índia chegou a imaginar que sua empreitada estaria sendo abençoada pelos deuses, que encontraria sua caça cedo e poderia alimentar a sua aldeia, que há tempos se alimentava apenas de algumas frutas, verduras, vegetais e legumes, mas que estavam prestes a se acabar. Os animais estavam sumindo por aquelas bandas, e esse era um dos motivos dos caçadores terem abandonado aquela região. Rapidamente a Índia apanhou o arco das costas, retirou uma flecha da aljava e a engatilhou no arco. Então, virou-se a mirar, pronta para disparar suas setas mortais naquilo que estivesse atrás de si. Mas graças a Tupã, seus olhos e seus dedos eram tão rápidos e precisos quanto seus pés, portanto, conseguiu enxergar seus irmãos escondidos atrás de uma árvore antes de disparar o arco e flecha. Piatã e Chainã, eu disse para vocês pararem de me seguir, não disse? Disse, desculpe Nadi, mas Piatã não quis ir embora comigo. Chainã respondeu envergonhada. E o que Nadi está fazendo com um arco na mão? Piatã inquiriu. Isso não diz respeito a Piatã, vai embora, vai. Deixem Nadi em paz. Essa floresta não é lugar para curumins. Também não é lugar para Nadi. O que está fazendo aqui? Estava indo caçar, não estava? Confessa, Nadi. O curumim disse a segurar a haste do arco da irmã. Eu sei que estava indo caçar, não é? Vai embora, Piatã. Senão eu vou contar para nosso pai que você me seguiu sozinho pela floresta e ainda trouxe a Chainã junto. E eu vou contar que Nadi mente para vir caçar na floresta. Nadi sabe que Índia não pode caçar, Índia tem que apanhar fruta, fazer cestos, cuias e vasos de barro. É proibido Índia caçar. Se Nadi contar, Piatã também conta o que você vem fazer aqui. Não sei que mal fiz aos deuses para ter um curumim feito Piatã como irmão. Nadi, leva Piatã e Chainã junto dessa vez, e nós dois promete que guardamos o segredo de Nadi.
E depois Piatã e Shainan nunca mais vão seguir Nadi na floresta? Prometem? Nunca mais, Nadi, nunca mais. Prometemos. Prometemos. Shainan e Piatã responderam praticamente ao mesmo tempo. Está bem, mas os dois têm que prometer que vão fazer tudo o que Nadi falar. Promete agora. Jurem por Tupã, por Jaci e por Guaraci. Juramos pelo Deus Sol Guaraci, juramos pela deusa Lua Jaci e juramos pelo Deus do Trovão Tupã, que obedeceremos a Índia Nadi. Os curumins falaram em uníssono mais uma vez. Então vamos. Mas vamos para outra floresta, uma que eu já conheça, pois essa aqui Índia Nadi ainda não conhece e pode ser muito perigosa para os curumins. Assim, Nadi, Piatã e Shainan viraram-se para seguirem o caminho da mata próxima à aldeia. Ainda relutante, a Índia tentava entretê-los ao contar-lhes diversas histórias sobre árvores sagradas, grandes caçadores da tribo de outrora e até mesmo brincava com eles sobre a nomenclatura de algumas espécies de arbustos, ervas e condimentos que se encontrava pelo caminho. Tudo com a intenção de fazer o tempo passar para que eles desistissem de ir caçar junto a ela, ou, então, que não desse mais tempo de se caçar devido à chuva que viria ao final da tarde. Contudo, antes que conseguissem sair daquela região, antes que chegassem à trilha conhecida por Nadi, avistaram um javali a fuçar com suas presas na terra. Nadi estendeu os braços na frente dos irmãos para que eles parassem de caminhar. Retirou calmamente o arco e flecha das costas, selecionou uma flecha e a encaixou, em seguida, disparou. A seta de madeira atingiu o dorso do animal que pulou e esperneou bastante por uns 3 minutos, até finalmente cair ao chão sem se mexer mais. Piatã animou-se e começou a entoar um grito de guerra levando a mão direita à boca. Porém, Nadi, que estava um pouco mais à sua frente, levantou o dedo à boca em sinal de silêncio para pedir que o irmão parasse. Pensava ter ouvido outro som de alguma coisa ali perto, o que poderia ser outro javali. A Índia sabia que tinha de ter cuidado com esse tipo de animal. Javalis quase sempre andam em bando e podem facilmente feri-los ou até mesmo matá-los. No entanto, nada mais surgira do arbusto. Nadi então fez sinal para que seus irmãos pudessem novamente se mexer. Piatã largou o tacape que tinha em mãos, correu e ultrapassou a frente de Nadi com a intenção de retirar a flecha do animal. Então, montou em seu dorso e a puxou. O curumim ainda era inocente, desconhecia os mistérios da floresta e as artimanhas dos animais selvagens. Por isso, no instante em que ele puxou a flecha, o javali levantou-se e pôs-se em disparada, com o curumim ainda em cima das suas costas. Quando a Índia percebeu o que havia acontecido, engatilhou mais uma flecha em seu arco e mirou. Contudo, o animal corria de um lado para o outro, o que a impossibilitava de acertá-lo sem correr o risco de acertar o próprio irmão. A Índia pegou o tacape de Piatã do chão e correu para a direção em que o javali se direcionava, prostrando-se à frente do animal, que investiu contra ela com suas presas. Shainan gritou e tapou os olhos. Não queria ver o que aconteceria com a irmã após a investida do animal. Entretanto, em vez de gritos ou arquejos de dor de Nadi, a curumim apenas escutou o guinchar frenético do javali. Quando olhou novamente, enxergou seu irmão caído de um lado, o javali a estrebuchar-se do outro e Nadi de joelhos, com as mãos na lateral esquerda do abdômen. Nadi pressionava a ferida mais o sangue pulsava e saltava rubro por entre seus dedos. Porém, a Índia não emitira um só sibilo de dor ou qualquer som que fosse. Shainan correu até Nadi e a ajudou a se levantar. Piatã logo se colocou em pé e, pelo que se parecia, não havia se machucado. Piatã está bem? Não se machucou? Nadi perguntou ao se aproximar do irmão ainda apoiado em Shainan. Não me machuquei, estou bem, mas Nadi está sangrando. Temos que ir embora, levá-la ao pajé para tratar desse seu ferimento. O curumim respondeu. Não, o pajé contará para nosso pai sobre o ferimento, eles saberão o que eu estava fazendo, tenho que cuidar da minha ferida aqui mesmo e escondê-la de todos. Nadi disse. Em seguida, retirou a mão da ferida para conferir como estava o machucado. Não foi uma perfuração, apenas um corte, as presas deles me atingiram de raspão, Nadi ficará bem. Emendou. Vamos até mais adiante, eu vi um riacho ali pela frente, lá poderemos limpar o javali e nos limpar com água, então Nadi aproveita para tratar da ferida. A Índia desvencilhou-se da irmã e improvisou uma espécie de maca para arrastar o corpo do javali até as margens do riacho. Os curumins a seguiram ao mesmo tempo em que ajudavam a puxar o cadáver do animal pelos cipós amarrados em 6 grandes folhas verdes. Ao chegarem lá,
Os três dirigiram-se à beira do rio. Piatã começou a se lavar para tirar as manchas de terra do corpo e as fuligens de folhas secas e musgos. Shainan ajoelhou-se numa poça, fez uma concha com as mãos para matar a sede. Nadi sentou-se numa pedra, apanhou de sua bolsa de folha de bananeira algumas ervas, um pilão e uma cuia. Em seguida, pegou um pouco de água com um recipiente, jogou as ervas dentro e as amassou com o pilão, formando uma pasta verde escura. Depois, lavou a ferida com água para deixar o ferimento à mostra e tapou-o com a pasta medicinal, sem ao menos soltar uma exclamação de dor. Nadi é muito corajosa. Shainan quer ser igual a Nadi quando crescer, uma caçadora e guerreira. Shainan disse ao se aproximar da irmã. Não, Shainan não pode ser guerreira, nem Nadi pode. A índia disse com tristeza. As índias não podem ser caçadoras e muito menos guerreiras. Nadi é uma boba. Nadi não deveria fazer essas coisas que faz. Emendou cabisbaixa. Ó, deuses, ó, Tupã, por que vocês colocaram essa vontade de caçar e lutar em Nadi se sabiam que as índias não podem ser caçadoras? Que maldade Nadi fez pros deuses para merecer esse tipo de castigo? Nadi pensou ao olhar o reflexo dos raios do sol nas águas do riacho. Observou mais uma vez o riacho e percebeu que no fundo havia mais uma das pedrinhas verdes que adorava fazer seus muraquitãs. Por isso, apanhou ar. Quando eu for cacique da tribo, Piatã vai deixar Índia Nadi ser caçadora. Você será o que quiser, eu prometo. Piatã disse ao perceber a tristeza da irmã. Obrigado, Piatã. Mas mesmo quando você se tornar cacique, depois do papai, essas decisões não dependerão apenas de você? O cacique deve consultar o pajé e os outros sábios anciões para decidir uma coisa assim? Nadi parou de falar por um instante, parecia pensativa, depois, levantou-se e prosseguiu. Sabemos que os índios anciões nunca permitiriam isso, mas mesmo assim Nadi agradece Piatã por querer ajudar. Nadi fez outra pausa, seguiu em direção ao javali e o arrastou para a beira do rio. A verdade é que Índia Nadi deveria tomar juízo e fazer aquilo que todas as outras índias fazem, ser normal. A índia emendou a retirar uma faca de pedra da bolsa e enfiá-la na barriga do javali para começar a estripá-lo. Os três permaneceram em silêncio por alguns instantes, até Shainan começar a rir desenfreadamente. O que foi, Shainan? Nadi perguntou risonha, contagiada pelas gargalhadas da irmã mais nova. É que eu lembrei do Piatã em cima do javali. Ele parecia o próprio caipora em cima do porco do mato. Piatã Poira. Nadi desatou a rir junto à irmã. Piatã agachou-se nas margens do rio e passou a jogar água nas duas. Parem com isso, vocês dois. Nadi disse aos irmãos que jogavam água um no outro. Vamos limpar logo esse bicho para ficar mais fácil levar só a carne boa para a tribo. Sem a carcaça fica mais fácil de se carregar. A índia falou ao voltar a cortar o animal. Shainan aproximou-se para ajudá-la. Piatã voltou às margens e largou seu tacape para apanhar o arco e flecha de Nadi. Então, começou a apontá-lo para todas as direções, como se estivesse a se preparar para uma caçada. De repente, o arbusto à direita do curumim mexeu-se. Por isso, Piatã apontou o arco na direção da moita e ficou a observá-la até que ela se mexesse de novo para que ele se certificasse de que realmente havia algo ali. Ao confirmar isso, o índiozinho assoviou para sua irmã. Nadi ouviu o sinal do irmão e gesticulou para que ele não se movesse. Em seguida, seguiu em sua direção com os seus pés rápidos e silenciosos. Entretanto, antes que pudesse alcançá-lo, seja o que for que estivesse no arbusto, arremeteu contra Piatã. Shainan gritou e os pássaros da outra margem do rio fizeram revoada gazearem pelo céu, fazendo ecoar em ambos os sons pela floresta. Os dedos do curumim bandearam, então, o arco disparou. Contudo, apenas se ouviu o baque seco do corpo de um bicho preguiça cair no chão, seguido por um suspiro e um leve mexer do cadáver do animal que saiu dos arbustos. Nadi aproximou-se e tomou o arco das mãos do irmão. Isso aqui não é para você, não deveria ter mexido no arco de Nadi, o arco não serve para você brincar. E nem é para Nadi também, índias não deveriam ter arcos. O curumim retrucou. Olha só o que você fez. Matou a pobre preguiça. Nadi disse ao agachar e apanhar o animal morto em mãos. Os índios não matam a não ser que seja para comer, carne de preguiça é dura demais, não serve para comer.
Foi sem querer, Nadi. Piatã deve prestar mais atenção se quer mesmo ser um caçador. Você não sabe de nada sobre ser caçador, nem pode ser caçador. Então não venha dizer o que é ser caçador para Piatã. Se Nadi não sabe o que é ser caçador, imagine se um curumim bobo feito Piatã vai saber. Nadi disse ao prender a preguiça à sua cintura. Agora vou ter que levá-la e ver o que consigo aproveitar dela, talvez dê para fazer alguma coisa com a pele e os dentes. Mas fique sabendo que o que Piatã fez não é certo, não devemos matar os animais a não ser que seja para comer. Eu sei muito bem disso, já disse que foi sem querer. Um assovio interrompeu a discussão dos dois. Ao olharem de onde vinha, avistaram Shainan à beira do rio apontar na direção dos dois irmãos com uma cara de espanto. Quando Nadi percebeu que a irmã apontava para trás deles e não para eles, um frio trespassou por sua espinha, fazendo-a se virar e dar de cara com a criatura. Era o maior veado que Nadi já tinha visto na vida. Deveria ter cerca de 1,80 m de altura, isso sem contar a extensão da sua imensa galhada brilhante, que chegava a roçar as primeiras folhagens das árvores que rodeavam o riacho. Se Nadi conseguir pegá-lo, a tribo vai ter carne por cerca de 2 luas inteiras. Pensou a índia. Em seguida, vagarosamente, retirou uma flecha de sua aljava para engatilhá-la no arco. Entretanto, o animal, pressentindo o perigo, disparou a saltar levemente pela mata dentro. Vamos! A índia disse aos irmãos e partiu em disparada. Nadi, por ser muito mais rápida do que os irmãos, acabou por conseguir uma vantagem de 6 árvores à frente deles. Contudo, ambos eram rápidos e se esforçavam para acompanhar os passos da irmã. No entanto, toda vez Nadi estava prestes a perder o animal de vista, parecia-lhe que o veado a esperava somente para provocá-la, pois antes que ela pudesse mirar e disparar com seu arco, o animal voltava a saltitar levemente, mas com uma rapidez que o fazia parecer levitar pela floresta. A perseguição durou cerca de 10 minutos, até chegarem à encosta de um paredão de pedra de uns 3 metros de altura, onde se encontrava uma gruta em meio às rochas e a uns 2 metros, a entrada de uma caverna próxima a uma árvore centenária tão grande que parecia tocar o céu, tão grande quanto Cucurapurama, a árvore da vida. Porém, não só Piatã era índio inocente, Nadi, apesar de excelente caçadora por nascença, não passou pelo treinamento fornecido pelo pajé, que deve ser feito por todos os caçadores. Por isso, desconhecia muitos dos mistérios da floresta, então, não percebera que havia caído em uma armadilha. Somente quando o veado parou em frente da caverna, olhou-a com seus olhos orvalhados e brilhantes, numa espécie de convite ou desafio para que a índia o seguisse, e depois entrou na caverna sumindo na escuridão, foi que Nadi percebeu onde estava, o que havia ao seu redor. Esqueletos de animais e humanos estavam espalhados ao entorno da entrada da caverna. Nesse momento descobriu onde todos os caçadores da tribo estavam. Eles não abandonaram a aldeia, eles foram caçados. Nadi então escutou a floresta e só aí percebera que não existia som algum ali, nenhum grilo a cricrilar, nem aves a cantar e nem sapos a coachar. Aquela parte da mata estava completamente silenciosa, o que não era um bom sinal. Shainan e Piatã alcançaram Nadi nesse momento. Entretanto, a índia segurou-os pelo braço e os puxou para que eles fizessem o caminho de volta. Onde está o veado? Não vamos caçá-lo mais? Piatã perguntou. Não, vamos embora daqui. Nadi sussurrou. As duas crianças então observaram o ambiente e viram as dezenas de esqueletos espalhados por ali. Então os dois perceberam o motivo do medo estampado no rosto da irmã. Por isso, a acompanharam sem protestar. Contudo, assim que estavam prestes a entrar na trilha que haviam aberto em meio à mata para chegarem até ali, depararam-se com a besta. A criatura tinha aproximadamente 2 metros de altura. Seu corpo era todo coberto por uma pelagem marrom escura, com exceção do grande globo ocular presente em sua cabeça, o qual se apresentava apenas um único olho gigante e amarelado. Na extensão de sua barriga, encontrava-se uma bocarra com dentes tortos amarelos pontiagudos, com espessura e diâmetro de estacas de bambu afiadas. As pernas eram como se fossem 2 troncos grossos de uma árvore, e suas mãos e dedos não podiam ser vistos. Porém, Nadi supôs que a besta tivesse mãos e dedos pelo simples fato de ele possuir 5 garras negras a emergirem da pelagem da ponta dos seus grandes braços, que, por sinal, quase se arrastavam pelo chão. A índia mais uma vez colocou-se à frente dos irmãos, estendeu seus braços para protegê-los da criatura,
a qual ela acabou identificando devido às velhas histórias contadas pelos índios mais velhos. Mapinguari. Pensou com ela mesma. Tentou também pensar nas antigas lendas sobre a criatura, lembrar de algum ponto fraco ou algo do tipo, mas o medo dominou sua mente e não a deixou lembrar-se de nada. Esperava que a criatura se afastasse e fosse embora sem atacá-los, pelo menos, decidiu que não se mexeriam até que a besta indicasse que investiria contra eles. Mas a criatura parecia não os enxergar, então Nadi passou a dar alguns passos para trás junto aos irmãos, vagarosamente. Infelizmente, o destino é tão implacável quanto a própria floresta. Sendo assim, um crânio fora colocado sob os caminhos dos três. Piatã tropeçou e caiu de costas. Imediatamente, o Mapinguari voltou seu olhar aos três e urrou, um som tão estridente e grave que pareceu-lhes fazer as árvores, o chão e o próprio céu tremerem. Corram. Nadi gritou ao ajudar o irmão a se levantar. Todos a obedeceram, até mesmo o monstro. Nadi corria com seus irmãos e o Mapinguari mantinha-se ao encalço deles. Os três então dispararam em direção à caverna. Estavam encurralados entre a criatura e o paredão de pedra. Não havia outra opção. Apesar de parecer ter uma entrada larga, a caverna estreitava-se, o que impossibilitaria o Mapinguari de segui-los até ali. Assim que adentraram, a besta urrou incessantemente, pois não conseguia entrar na caverna e nem seus braços conseguia alcançá-los. Nadi pediu proteção a todos os deuses conhecidos, clamou pela misericórdia de Jaci, pela benevolência de Guaraci e pela sabedoria de Tupã. Não sendo atendida por eles, passou a recorrer às divindades secundárias, clamou por Sumé, por Seuci e por muitos outros. Até mesmo pensou em barganhar com Jurupari, deus do sono e da morte. Contudo, antes que chegasse a esse ponto, escutou o vozeirão da criatura falar. Saiam daí ou derrubarei essa caverna com todos vocês dentro. Depois vou até a sua tribo e vou comer um por um dos seus. Eu consigo sentir um cheiro de longe. Facilmente vou encontrar o lugar de onde vocês vieram. Nadi surpreendeu-se. Nunca ouviu falar de um Mapinguari que soubesse falar. Contudo, decidiu então tentar barganhar com a criatura. Por favor, somos apenas eu e meus irmãos, 2 pequenos curumis. Nos perdemos, não queríamos invadir seu território. Nadi tentou argumentar. Não quero saber de desculpas, não vou deixá-los ir embora. Adoro a carne humana, mas já que a Índia quer fazer um trato, eu vou te dar essa oportunidade. Mande os 2 curumins aqui para fora que eu a deixo em paz e nem vou atrás da sua tribo, isso só porque adoro a carne macia de índiozinhos. Não. Nadi exclamou. Nunca farei isso, ficaremos aqui para sempre, mas você não terá meus irmãos. Então eu vou esmagar todos vocês aí dentro e, depois, vou atrás de toda a sua tribo, sua Índia maldita. Disse o Mapinguari que passou a esmurrar o paredão de pedra da caverna com a intenção de causar um desmoronamento. Nadi, mais uma vez, voltou às suas preces desesperadas. Piatã e Xenan estavam agarrados a ela, mas nada diziam. Ambos estavam em choque com tudo o que estava acontecendo. Não conseguiam ao menos acreditar na existência de uma criatura tão horripilante e perversa. A Índia clamou mais uma vez por todos os deuses. Algumas rochas começaram a se desprender do teto e a caírem ao chão. Fora quando então, do fundo da gruta, uma luz de um prateado azulado emergiu com tanta intensidade que quase o cegou. Quando Nadi pôde ver novamente, avistou o veado reluzente com suas imensas galhadas vindo em sua direção. Por um instante temeu e pensou que aquele seria o fim da sua vida e da dos irmãos. Imaginou as folhas da árvore da vida com os nomes dos 3 desprenderem-se dos galhos e caírem para secar no solo. Contudo, ao perceber mais uma vez os olhos do animal, enxergou uma pureza tão grande, que não mais sentiu medo. O veado aproximou-se deles e lambeu o braço de Nadi, que fora tomada por uma calmaria inexplicável, uma sensação de paz indescritível. Vinde a mim os curumins, pois eles são puros de corpo e alma e merecem toda a minha proteção. O veado disse telepaticamente, pois Nadi o escutava dentro da sua cabeça. Quem é você? A Índia perguntou. Eu sou o Anhangá, espírito animalesco protetor das almas puras. Vim aqui atender o seu chamado. Vim aqui para ajudá-los, por mais que vocês tenham tentado me abater mais cedo. Desculpe, não sabíamos. Piatã disse quebrando seu próprio estado de transe traumático. Então Nadi percebeu que não só ela podia ouvir o Anhangá, seus irmãos também o ouviam, o que fez ela acreditar que não estava a delirar. Vamos, não temos tempo.
Coloque seus irmãos nas minhas costas, eu vou proteger eles, e vou levá-los até um local seguro. Disse o Anhangá. Está bem. Nadi concordou. A Índia ajudou os dois irmãos a subirem nas costas do animal. Em seguida, quando tentou subir para montá-lo, o veado se afastou. Não posso levá-la, apenas eles. Não conseguirei carregar todos, só posso salvar eles, infelizmente. Você terá que ficar e distrair a fera. O animal disse telepaticamente a Nadi, mas, dessa vez, somente a ela. A Índia concordou e apenas assentiu, não disse mais nada para que seus irmãos não percebessem o que estava prestes a acontecer. Nadi aproximou-se mais uma vez dos irmãos, beijou-lhes na testa e retirou o colar do pescoço, onde continha seu Muiraquitã. Tome, fiquem com meu Muiraquitã para proteger vocês, não tenham medo. Nadi disse ao entregar o amuleto a Piatã. Aonde você vai, Nadi? Shainan quis saber. Contudo, a Índia não respondeu, apenas saiu a correr para fora da gruta, jogou-se no chão e passou a deslizar por entre as pernas de uma Pinguari. Seus irmãos gritavam e chamavam pela irmã de Nadi, dentro da Nadi, caverna, mas Nadi, nada está fez fazendo? desistir do Nadi. plano. O monstro tentou apanhá-la com as garras, mas não conseguiu. Nadi apanhou o arco e passou a disparar flechas na criatura, que tentava desenfreadamente acertá-la com suas garras, mas a Índia era esperta e rápida, por isso, conseguiu desvencilhar-se dos ataques da fera ao mesmo tempo em que o fizera sair da frente da caverna. Nesse instante, Piatã, Shainan e o Anhangá saíram em disparada em direção à floresta. Nadi. Nadi distraiu-se com os gritos dos irmãos que ainda chamavam por seu nome. Por isso, acabou sendo acertada no ombro esquerdo pela ponta de uma das garras da criatura, o que a fez desabar ao chão. Era o fim. Nadi sabia que sua hora havia chegado, que sua folha cairia da árvore da vida, mas estava feliz por ter conseguido salvar seus irmãos. A Índia sabia que para que eles tivessem alguma chance de fugir, era necessário haver uma distração. Uma Pinguari agarrou-a com um dos seus braços e a levantou até a altura da sua cintura, com a intenção de devorá-la. Contudo, antes que a atirasse boca dentro, avistou o corpo da preguiça preso à cintura de Nadi e a atirou longe ao ar como nunca. Nadi voou uns 10 metros antes de se chocar com o tronco de uma árvore, mas ainda conseguia ouvir a criatura correr e errar, causando uma devastação logo à frente. Uma Pinguari arrancava as árvores e as jogava para cima, furioso. A Índia não entendia o que havia acontecido, até reparar na preguiça e lembrar-se daquilo que deveria ter se lembrado mais cedo. Segundo as antigas lendas, sabe-se lá o porquê, uma Pinguari tem nos bichos preguiça. Nadi soltou um sorrisinho bobo, ao imaginar que se tivesse lembrado disso mais cedo, evitaria boa parte de todo esse problema. Entretanto, não reclamou, levantou-se dolorida e vagarosamente passou a caminhar novamente para casa. Só queria ver os pais, os irmãos e descansar. A Índia demorou o dobro do tempo que demoraria normalmente para chegar até a mata próxima à aldeia. Antes que de fato chegasse até a tribo, pisou numa pedrinha que machucou a sola do seu pé direito. Quando o levantou, avistou no chão seu Muiraquitã verde em forma de sapo, aquele que havia dado aos seus irmãos. Apanhou o amuleto e prometeu que daria uma bronca nos dois irmãos por quase o perderem. Ao entrar na tribo, seu pai, o cacique, encontrava-se junto ao pajé, com os outros anciões da aldeia. Ambos vieram correndo em sua direção. Seu pai a abraçou e, em seguida, sua mãe saiu da oca e juntou-se aos dois no abraço familiar. Quando se afastaram, o pajé pediu que ela explicasse tudo o que tinha acontecido. Contudo, antes que começasse a história, alguém a interrompeu. Onde está Piatã e Shainan? A mãe de Nadi perguntou. Eles ainda não chegaram aqui? Nadi questionou-os, confusa. Ainda não. Estávamos todos preocupados com vocês. Íamos procurar vocês três na mata quando você chegou. Pensávamos que eles estivessem com você, Nadi. O pai de Nadi emendou. Mas eles estavam. Mas. Não sei direito o que aconteceu. Cadê meus irmãos? Nadi respondeu aturdida, sentiu-se enjoada e tonta. Quando finalmente percebeu a verdade por trás de tudo o que tinha acontecido, desmaiou. Assim que acordou, Nadi chorou incessantemente. Porém, mesmo assim, foi obrigada a narrar todo o acontecimento diante da tribo e do pajé.
Então Nadi contou toda a história, narrou todos os fatos, disse toda a verdade. Ao terminar, percebeu o olhar de reprovação dos pais, do pajé e de toda a tribo. Sua mãe desatou a chorar e amaldiçoá-la, enquanto seu pai abraçava a esposa e nem tinha coragem de olhar nos olhos de Nadi. O pajé então se aproximou e contou a verdade sobre o Anhangá, a criatura da escuridão e do inferno, que a enganara e a fizera dar seus próprios irmãos à entidade. A Índia desesperou-se, desconhecia tais histórias, então colocou-se de joelhos no chão e passou a praguejar contra os deuses. Mas, antes mesmo que pudesse digerir toda aquela informação, seu pai se aproximou e decretou seu exílio, a sua expulsão da tribo por ter quebrado as regras e por ter compactuado com entidades do mal. Nadi, devastada, vagou por dias e noites a chorar e a lamentar-se pela floresta, até decidir se instalar-se às margens de um dos braços do rio Amazonas para preparar sua vingança. Decidiu que não descansaria até achar o Anhangá, responsável pelo rapto dos curumins e qualquer outra criatura das trevas que passasse em seu caminho. Infelizmente, Nadi nunca mais encontrou o Anhangá e nem seus irmãos, porém, tornou-se uma exímia caçadora de criaturas e uma excelente guerreira, que passou a colher índias que possuíam a vontade de lutar e eram discriminadas por isso. Formou sua própria tribo de mulheres, que passaram a ser tão reconhecidas que muitos guerreiros as procuravam em busca dos seus famosos amuletos da sorte, os Muiractans. Assim tornaram-se a mais famosa tribo de mulheres guerreiras da história, passando a serem intitulados futuramente como as Amazonas.